Então é o seguinte. Ficou essa atividade aqui para casa. Não foi? Eu ainda não fiz, não. Tem gente que não fez, não, professor. Tudo bem. Sem problemas. Mas vocês querem que eu faça agora? A gente faz junto. Mas não Não, esqueçam. porque aí não vai valer, né, depois. Vai sim. Não esqueçam de mandar lá no Google Sala de Aula, que ainda tá valendo. Certo? Vocês que sabem. Olhar o chat. O prazo é até quinta. Isso. Vou fazer. Beleza, ficou isso aqui, né? Sabendo que M é igual a 3 menos 2N e N é igual a menos 2 terços. Escreva. Professor, Oi. pra mim não abriu nada. Já colocou alguma coisa? Pra mim também não. Ah, fui eu que esqueci de compartilhar. Ah, Sou tá, um gênio. apresentando. E o senhor tá gravando a aula? Sim, tô. Eu me lembrei de começar a gravar, mas não compartilhei, né? Não apresentei. Veja aí. Chegou agora? Chegou, né? Chegou. Sabendo que M é igual a 3 menos 2N e N de navio é igual a menos 2 terços, escreva os seguintes números racionais na forma decimal e na forma de fração. Bom, qual é a ideia aqui? Observe que M de Maria foi escrito em função de N de navio. Veja que M de Maria foi escrito em função de N. Para eu saber o valor de M de Maria, eu preciso saber quanto é N de navio. A fórmulazinha que ele deu aqui para o M de Maria está escrita em função de N de navio. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é substituir o valor de N. Ele me disse que M era 3 menos 2N, né? No lugar de N, eu vou colocar o que ele me disse aqui, ó. N é menos 2 terços. Então eu vou colocar, ó, 3 menos 2 vezes. No lugar de N, eu coloco menos 2 terços. Amém? Só substituir o valor de N. Então eu continuo a conta. 3 menos. Olha o que acontece, ó. Aqui eu tenho um sinal de menos. E aqui dentro do parênteses eu também tenho um sinal de menos. Menos com menos dá mais, né? Então esse sinal aqui, ó, já vai ser trocado para mais. E aí eu faço a multiplicação normalmente. Só lembrando aos senhores que aqui existe um 1 embaixo e que eu estou multiplicando numerador 2 vezes numerador 2. Então, 2 vezes 2, 4. Opa. 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 3 aqui embaixo, no denominador, dá 3. Pronto. Eu fiz o jogo de sinal, coloquei o sinal de mais, né? Porque menos com menos dá mais. Beleza. Depois eu fiz a multiplicação normalmente. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. Certo. Só que aí, ó, agora eu tenho que somar essas duas frações aí, né? Esses dois números aí.
Lembrando aos senhores novamente que aqui, senhores e senhoras, perdão, que aqui existe um 1 embaixo. Então, ó, ao somar isso, eu vou ter vou fazer assim, para não confundir a gente. 3 sobre 1, ok, mais 4 terços. O MMC de 1 e 3, que são os denominadores, ó, repare, eu tenho que achar um número que consiga dividir o 3 e o 1 ao mesmo tempo. Que número é esse? O próprio 3, né? O MMC entre 1 e 3, ou seja, o menor múltiplo comum entre 1 e 3 é o próprio 3. Aí funciona assim, ó. Eu vou dividir por baixo. Vou pegar esse 3, que eu acabei de colocar, e vou dividir pelo 1. 3 dividido por 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Aí agora eu multiplico em cima. 3 vezes 3 dá 9. Repete o sinal que tem, que é o sinal de mais aqui, ó, no meio. E 1 vezes 4 é 4. Somo quem tem que somar aqui em cima. 9 mais 4 dá 13. E embaixo só repito. Ah, então beleza. Então quer dizer que meu M deu 13 terços. Maravilha. Esse é o meu M. Agora é que eu vou fazer a letra A e a letra B. Letra A. Menos M mais N. Eu só tenho que colocar, ó, menos M. Eu tenho que pegar o M que eu acabei de achar e multiplicar ele por menos 1, né? Porque é menos M que ele está pedindo aqui, ó. Então, menos M é menos 13 sobre 3. E vou somar com N. Mais o valor de N. Quem é N? É menos 2 terços. Isso aqui vai dar, olha, menos 13, vou repetir, menos 13 sobre 3, normalmente. E aqui, ó, eu tenho um sinal de mais multiplicando por um sinal de menos. Jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Então, portanto, menos 2 terços. Que finalmente vai dar, ó, eu tenho duas parcelas negativas se somando. Menos 13 sobre 3, menos 2 sobre 3. É só repetir o sinal delas e somar. É uma soma de fração, não deixa de ser, né? São duas frações se somando, cujo denominador é igual, ó. O rapaz que está embaixo na fração, ó, 3, é igual. É 3 aqui e é 3 aqui. Basta repetir, não é assim? E somar em cima, né? 13 mais 2, 15. Repetir o sinal aqui, então menos 15 terços. Ele perguntou, ele mandou, melhor dizendo, que você escrevesse esses números na forma decimal e na forma de fração. Na forma de fração já está pronto. Está aqui. E na forma decimal é só dividir, né? 15 dividido por 3 dá 5. Só que não é 5. É 5 negativo por causa do sinal de menos aqui. Menos 5.
Mas é decimal, né? Então, menos 5,0, não é menos 5 também? Pronto, acabou aqui, ó. Opa, assim não. Na forma decimal, portanto, fica isso aqui. Alguém não entendeu até agora? Todos em silêncio. Pode continuar, professor. Tá tranquilo, né? Letícia entendeu. Maravilha. Beleza, essa foi a letra A. Já a letra B, a letra B diz o seguinte, ó. Pegue o M, some com o N, sem trocar sinal de ninguém. Pegue eles tal como eles são, né? E no final, diminua, né? Tire menos 13/4. Então a gente vai obedecer. Vamos pegar o M de Maria. Quem é M de Maria? Tá aqui, que a gente encontrou aqui, ó. A gente vai pegar o M, 13/3. Muito bem. Vai somar com o N, que a questão deu aqui em cima, ó. Menos 2/3. Menos 2/3. E vai tirar 13/4. Pronto, só estou obedecendo a questão. Não estou fazendo mais nada. Beleza. Agora vamos somar isso, né? Vamos ver o que é que dá para fazer aqui. Ó. 13/3 eu vou repetir, que não tenho que mexer com ele ainda. 13/3 não tenho que mexer. Repete. Aqui, ó, eu vou ter um outro jogo de sinal. Mais com menos. Mais com menos dá menos. Então a gente vem aqui, coloca o menos, que a gente acabou de descobrir. Maravilha. Né? 2/3. Repete, 2/3. Maravilha. E menos 13/4. Maravilha. Agora é só fazer o MMC para eu conseguir somar isso tudo. Vamos ver como é que rola isso? Vamos. O MMC entre 3 e 4, né, são 2 3 e 1 4. Então o MMC entre 3 e 4 é o próprio 12, é o próprio produto deles, né? 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. 4 vezes 13 dá 4 vezes 10, 40. 4 vezes 3, 12. 52. Se você não conseguir fazer de cabeça, não tem problema. Arme a continha aqui, ó, no canto. 13 vezes 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Ah, beleza. Repete o sinal de menos aqui, ó. Menos. Beleza. 4 vezes 2, 8. Repete o sinal de menos. 3 vezes 13, 39. Maravilha. Igual a. Vamos somar isso, né? Somar e subtrair. Quem tem que somar e subtrair aqui. 52 menos 8 vai dar 44. 44 menos 39 vai dar 5, né? Ah, professor, estou na dúvida, não sei fazer de cabeça. Sem problema, a gente faz aqui na pontinha. 52. Não, 52 menos 8 já é óbvio que vai dar 44, né? 12 menos 8 é 4.
Ok, 44. Agora a gente vai tirar os 39. Também não tem problema. 14 menos 4 dá 5. Ok. 3 menos 3, nada. 0,5. Beleza. Então deu 5 sobre 12. Esse é o resultado da letra B. Na forma de fração, né? E em decimal, como é que faz? Só dividir. Vem aqui. Armar a nossa conta, né? 5 dividido por 12. 5 dividido por 12 não dá, porque 5 é menor que 12. É por isso que eu venho aqui, baixo um zero, e aqui vem automaticamente um 0, agora dá. 50 dividido por 12 dá 4. 4 vezes 12 dá 48. Quando eu subtrair, vai me dar resto 2. 2 dividido por 12 também não dá. Baixo um 0. Agora dá. 20 dividido por 12 dá 1. 1 vez 12, 12. Quando eu subtrair, vai me dar resto 8, né? 20 menos 12, 8. 8 dividido por 12 também não dá. Baixo um 0. 80. 80 dividido por 12 dá 6. 7 vai passar. 6. 6 vezes 12 dá 6 vezes 2, 72. Opa. 72, né? 80 menos 72 dá 8. Oxe, vai ficar repetindo. Vai sempre ficar me restando 8. E aqui sempre vai ficar aparecendo 6. E aqui 8, 8, por aí vai. Ou seja, acabamos de encontrar uma dízima. Então o outro valor em forma decimal é 0,41666, que eu posso escrever de outra forma, né? Pego a parte que se repete e coloco a barra em cima. Pronto. Acabei de escrever a nossa dízima periódica. Amém? Alguém não entendeu? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Tudo certo, eu entendi. Eu não entendo nada, mas como O Liquete disse que não entendeu. Letícia disse que vai chover, entendeu? Não entendeu absolutamente nada, Willicas. Ô, professor, por isso que eu digo, sabe? Eu não entendo, não. Aí o senhor pergunta assim, aí eu não respondo por conta disso, entendeu? Não. Mas, tipo, como eu sei que se o senhor explicar 10 mil vezes, eu não vou entender. Aí por isso que eu não fico parando, entendeu? Pra dizer que entendi. Não, faça o seguinte, ó. Não acumule dúvida. Não tenha vergonha de perguntar. Você não entendeu nada, não foi disso? Não tem problema não ter entendido nada. Você viu que a questão chegou aqui, ó, pra gente. Deixa eu pegar o meu apontador a laser aqui. A questão diz pra gente, ó. M é isso aqui, ó. Ela começou a ditar as regras da questão. M é isso. 3 menos 2n. E disse que um n era menos 2/3. Ela chegou pra gente e disse isso aqui. Como M de Maria foi escrito, ó, tá vendo que M foi escrito como um 3 menos 2 vezes n. Ele não deu o valor pronto de M. Ele deu o valor de M com o n aqui, ó, em função de n.
Então a primeira coisa que a gente fez foi substituir aqui, ó, esses dois negócios circulados aqui, ó, em azul. A gente substituiu um no outro. Pegou o valor de n, que a questão disse, e colocou aqui, ó, no lugar. Onde tem n, eu substituí por menos 2/3. Eu só estou obedecendo a questão até aqui. Aí foi isso que a gente fez aqui em azul. Substituiu, fez as contas, jogo de sinal, tal. Aí teve um MMC aqui, ó. Somou todo mundo, deu 13/3. Pronto. Então nosso M, ele, independente de variável alguma, o valor dele, 13/3. Aqui. Depois disso é que a gente foi começar a resolver a questão. Aí a gente foi para a letra A, aqui em verde. A letra A da questão nos pedia para fazer o seguinte. Pegue o valor de M, de Maria, multiplique por menos 1, aqui ó, o sinal negativo. Ele estava pedindo, olha, troca o sinal de M, beleza, e some com o valor de N. Então a gente pegou, ó, o M, que era 13/3, e colocou o sinal de menos na frente. Foi o que a questão mandou. E somou, olha o sinal de mais N de navio. O N de navio, ele era negativo, ó, menos 2/3. Foi por isso que eu coloquei ele entre parênteses aqui, ó, menos 2/3. Pronto, beleza. Aí o que acontece aqui é um jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Por isso que aqui, ó, vem o sinal de menos. E o 13/3, que era negativo, sinal de menos, eu só repeti. Ele veio daqui, ó, negativo. Menos, veio para cá, menos, normalmente. Fiquei, então, com a soma de duas parcelas negativas. Menos 13/3, menos 2/3. Somar duas coisas negativas é só repetir o sinal delas e somar elas. Pronto. Como é uma soma de frações? Sim, é uma soma de frações. Muito bem. E essas frações, elas têm o mesmo denominador, ó, 3. Denominador é o rapaz que está embaixo na fração. Veja que o denominador é igual, é 3. Então basta eu repetir ele e somar lá em cima, mantendo o sinal deles. 13 mais 2 dá 15. O sinal deles é negativo. Eu trouxe o sinal negativo para cá, menos 15/3. A questão estaria terminada aqui, né? Como ele pediu forma de fração, beleza, tá aqui. Menos 15/3. Mas também pediu forma decimal. O que é a forma decimal? É o valor sem ser em fração. É o número com vírgula. Nesse caso, menos 15/3 dá menos 5. Por que dá menos 5? Você ignora, por enquanto, que existe um sinal negativo. Divida R$15 para 3 pessoas. Vai dar R$5 para cada uma. Mas como tem o sinal de negativo, menos 5. Ou ainda você pode pensar assim. Existe uma dívida de R$15. Vamos dividir essa dívida de R$15 para 3 pessoas. Então cada uma fica devendo R$5. Por isso que dá menos 5. Aí, ó, ele pediu em forma decimal, ou seja, número com vírgula, né? Basta ter feito isso aqui, menos 5,0. Ou se quisesse deixar também, sem nenhum problema. Isso aqui também pode ser menos 5, porque a gente entende que menos 5 é menos 5,0 também. Sem nenhum problema. Essa foi a letra A. A letra B, ele pediu para pegar o valor de M, de Maria, somar com o valor de N e depois tirar disso 13/4, menos 13/4. Beleza. Peguei o valor de M, 13/3, tá aqui, que a gente tinha encontrado lá no começo, ó, em azul aqui em cima. 13/3. Somei mais o valor de N. Como N é negativo, eu coloco entre parênteses, ó, menos 2/3. E aqui, ó, menos 13/4, que ele mandou tirar, eu coloquei aqui, menos 13/4.
Pronto, eu armei a conta. Igual a, vamos ver, 13 terços eu repeti aqui. Não tinha o que mexer com ele. Aqui, ó, aconteceu mais um jogo de sinal. Igualzinho tinha acontecido aqui antes. Mais com menos, deu menos. Aqui também, ó, mais com menos, também deu menos. 2 terços, repeti. E o menos 13 quartos, eu também repeti. Pronto. Já tinha feito o jogo de sinal, estava pronto aqui. Agora é só resolver essa soma e subtração aqui de frações, né? Para isso, eu preciso fazer o MMC. Eu tenho que tirar o MMC dos denominadores. Os denominadores, lembrando, são os números que estão embaixo na fração. 3, 3 e 4. Os menores múltiplos comuns, 3 e 4, é o próprio 12. Você não precisa necessariamente achar o menor. Basta que você encontre um número que consiga dividir, né, ser dividido por 4 e por 3 ao mesmo tempo. Não necessariamente o menor. 12 é o menor, beleza. Mas poderia ter achado 24, 48, pouco importa, 36. O valor que você encontrasse, mais na frente você descobriria se era o mínimo ou não, porque você simplificaria a fração. Mas aqui, ó, eu já encontrei o mínimo, que é 12. Aí eu pego esse valor que eu acabei de encontrar, que eu sei que é possível dividir por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Pego ele, divido por 3, que é o primeiro aqui. 12 dividido por 3 dá 4. Divide embaixo e multiplica em cima. Divide embaixo, o resultado eu jogo aqui para cima e aí eu multiplico lá em cima. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 13, 52. Está aqui. 12 dividido por 3 dá 4 também, mesma coisa. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 13, 39. Os sinais é só repetir. Aqui era menos, aqui era menos. Então vem menos e vem menos para cá. Depois é só subtrair e somar quem tem que saber. Faz as contas aqui em cima. 52 menos 8 menos 39 deu 5. E embaixo, ó, não tem o que fazer, só repetir o 12. Pronto. 5 sobre 12. Esse é o valor na forma de fração. Como ele pediu também na forma decimal, aí você vem e tem que dividir. 5 por 12. Como 5 é menor do que 12, tem aquele artifício, né? Baixa o 0, vem o 0, 50 por 12 dá 4. 4 vezes 12, 48. Subtrai, né? 50 menos 48 dá 2. Baixa o 0, 20. 20 por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12. Quando subtrair, vai ter resto 8. Baixa o 0, 80 por 12 dá 6. 6 vezes 12, 72. Vem negativo, subtrai. 80 menos 72, 8. Opa, começou a repetir, né? Sempre vai ficar dando resto 8. Aí vou baixar o 0, vai dar 6. Aqui vai crescendo 6 infinitamente, uma dízima periódica. E aqui vai sempre me dando resto 8. Ou seja, o valor decimal disso é uma dízima periódica. 0,416666, infinitamente 666. Para não escrever esse número infinitamente, a gente viu na aula passada que é possível escrever a dízima com uma barrinha aqui no número ou nos números que se repetem. Pronto. Em forma decimal é isso aqui. Ficou um pouquinho mais claro agora? Deixa eu olhar o chat. O William Cassie. Ficou um pouco mais claro agora. Deu bug, mentira.
É sério? Bom, a aula está sendo gravada. Você pode assistir depois. Ok. Vamos seguir. Muito bem. Essa foi a questão 9. Tem mais algumas questões aqui. Representa da forma decimal. Bom, vamos fazer algumas dessa da 11 aqui. Represente na forma decimal esses caras aí, ó. Letra A. 4/5 mais 8/5. Aqui, ó, eu tenho uma soma de frações. Só que, ó, os denominadores dessas frações são iguais, 5 e 5. Então basta eu repetir o denominador e somar lá em cima, ó. 4 mais 8, 12. Pronto. Esse é o resultado na forma de fração. Só que ele não quer na forma de fração. Ele quer na forma decimal. Então eu venho aqui e vou dividir 12 por 5. Na questão anterior, apareceu um 5 dividido por 12, né? Deixa eu voltar. Foi, ó. Foi 5 dividido por 12 que apareceu. Agora é 12 dividido por 5. Beleza. 12 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Quando eu subtrair, resto 2. 2 dividido por 5 não dá, muito bem. Baixo um 0. 20 dividido por 5, agora dá. 20 por 5. Opa, mas eu baixei o 0, eu tenho que colocar a vírgula, né? Desculpa. Quando eu baixei o 0, vem a vírgula. E aí 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, resta 0. Beleza. Então a letra A na forma decimal é 2,4. Que massa. Muito bom. É lindo, né, não? Letra B. Olha como é que vai funcionar a letra B. A letra B já é uma velha conhecida nossa. Letra B, ó, só colocou isso. 57 sobre 100. Lembra que dividir por 100 é a mesma coisa de eu pegar o número que está em cima, 57, e voltar a vírgula duas casas. Era 57. Aí eu volto essa vírgula duas casas. Então ela anda uma para cá, uma para cá. Então isso me dá 0,57. Na forma decimal, a letra B é isto aqui. Amém? Muito fácil, né? Letra C. Aqui em cima. 2 dividido por 25. Aqui, ó, não tem jeito. Vou ter que armar a conta. 2 dividido por 25. 2 dividido por 25 não vai dar. Vou ter que pegar um zero emprestado. 0. No momento que eu pego o zero aqui, vem um 0, para cá. Agora, 20 dividido por 25 ainda não dá. Pego outro 0 e vem outro 0 para cá. Agora sim, 200 por 25
dá 8. 8 vezes 25, 200. 200 menos 200, resto 0. Então, na forma decimal, a letra C, 0,08. Facinho? Todos entendem? 0,08. Muito bom. Agora que eu vi, ele falou que continuou sem entender, depois nem ver. Tudo bem. Agora, essa questão 11 aqui, você entendeu, Willicas? O que a gente está fazendo? Eduardo disse que Maria Nicole, primeiro vendas B, saiu. Falta energia. Ok. Ok. E aí vai, ó. Letra D. Vou fazer só até a letra D. Pra gente não perder tanto tempo. Letra D pergunta 3 dividido por 125. Como é que eu faço isso? Só divisão normal, né? 3 dividido por 125. 3 por 125 não vai dar. Por isso eu tenho que baixar um zero. No momento que eu baixo o zero, vem um 0, para cá. 30 por 125 ainda não dá. Baixo outro zero e vem outro 0 para cá. 300 por 125, agora deu. 300 por 125 vai dar 2. 2 vezes 125, 250. Quando eu subtrair, vai me dar resto 50. 50 dividido por 125 não dá. Baixo um zero. Agora sim, 500 por 125, agora deu. 500 por 125 dá 4. Certinho. 4 vezes 125, 500. 500 menos 500, resto 0. Então, a letra D, na forma decimal, 0,024. Maravilha. Então, vamos seguir, né? Olha, a 12 é boa. Alguém quer falar alguma coisa? É que estão pedindo pro senhor responder a E também. Ah, só falta E. Boa, vamos fazer a E. Deixa eu... fiquei um pouco sem espaço aqui. Deixa eu abrir um slide. É isto. Muito bem, letra E. 5 16avos menos 16 quintos. Então a gente vem aqui, ó. Vou até aproveitar que está aqui. Fazer já aqui. Eu tenho, ó, uma diferença de frações, né? Uma fração menos a outra. Primeira coisa, acho o MMC entre 16 e 5. Provavelmente é 80, porque é o produto deles. 16 vezes 5 dá 80. Então, provavelmente é 80 o MMC. Talvez nem seja. Talvez 80 nem seja o menor múltiplo. Mas eu tenho certeza que é pelo menos múltiplo. Então, vamos ver. Ó. 80 dividido por 16 dá 5.
80 dividido por 5 dá 16. 5 vezes 5, 25. Repete sinal de menos. 16 vezes 16 dá 196. 196. Isso aqui vai nos dar 196 menos 25 vai dar 171. Quase um crime, né? 171. Menos 171 dividido por 80. Repetir ali, né? O denominador aqui, eu repeti. 25 menos 196 dá menos 171, dá negativo, né? Porque 196 é maior do que 25. Muito bem. Isso aqui é em forma de fração, que a gente achou, não é? A gente tem que então agora dividir, né? 171. Primeiro eu vou fazer como se ele fosse positivo. O resultado que eu obtiver, eu vou simplesmente colocar o sinal negativo. 171 dividido por 80. 171 dividido por 80 vai dar por 2, porque 2 vezes 80 dá 160. Quando eu subtrair, ó, vai me dar resto 11. 11 dividido por 80 não dá. Então eu baixo um zero. Baixo um zero. E aqui vem vírgula. 110 por 80 dá 1. 1 vez 80 dá 80. Quando eu subtrair, vai me dar resto 30. 30 dividido por 80 também não dá. Baixo um zero. Agora dá. 300 dividido por 80. Se eu colocar 4, 4 vezes 80 dá 320. Passa, né? Não pode. Então tem que ser 3. 3 vezes 80 dá 240. Quando eu subtrair, vai me dar resto 60. 60 por 80 também não dá. Baixo um zero. Opa. 600 por 80. Agora dá. 600 dividido por 80 vai dar... Por 8 passa, né? Porque 8 vezes 80 dá 640. Então tem que ser por 7. 7 vezes 8, 56. 560. Quando eu subtrair, vai me dar resto 40. 40 dividido por 80 também não dá. Baixo um zero. Ah, agora sim. 400 por 80. Finalmente, 5. Porque 5 vezes 80, 400. Resto zero. Então, ó, na forma decimal, 171 dividido por 80 vai dar isso aqui. 2,1375. Mas você tem que lembrar que isso aqui é negativo. Por quê? Porque veio daqui, ó, que aqui era negativo. Menos 171 por 80. Na forma decimal é isso aqui. Show? Entenderam aí? Deixa eu olhar o chat. Show. Maravilha. Vamos seguir. Vamos ver se a gente faz mais essa antes do intervalo. E depois do intervalo eu começo o assunto... assunto novo, entre aspas, né? Números irracionais. Mas vamos ver.
Destaque as frações que geram dízimas periódicas. Lembra qual era o critério que a gente tinha visto para gerar dízima periódica? Bastaria que o denominador ele fosse múltiplo de um número primo, né? Aqui, ó. 7 sobre 40. 7 sobre 40, eu tenho 40 como denominador. 40 é par. Então já é certeza que isso aqui, essa fração, ela não gera dízima periódica. Não é a mesma coisa, por exemplo, com a segunda fração. Aqui, ó. 1 sobre 30. 1/30. Isso aqui gera, sim, dízima periódica. Por quê? Porque o 30 ele é múltiplo do número primo. Que número primo? 3. Basta dividir aí na sua calculadora, se você tiver com dúvida. Divida aí 1 por 30. Vai dar 0,033333. 2 dividido por 25. 2 dividido por 25, olha, ele é múltiplo de 5. Aí você me pergunta, mas 5 é número primo, professor? É. Só que lembra das duas ressalvas? É bom eu voltar o slide, né? Para que você veja, se você não está lembrado. Deixa eu voltar onde ele diz isso. Acho que é aqui. Para uma fração, ó, a gente viu isso aqui na outra aula. Para uma fração irredutível, ou seja, uma fração que não dá mais para reduzir, não dá mais para simplificar, para que ela gere uma dízima, é necessário que, na decomposição do denominador em fatores primos, haja algum fator diferente de 2 e de 5. Ah, beleza. Então vamos ver. Nessas frações aqui, por exemplo, 41 sobre 25. 25, ele é múltiplo de 5. Então, não vai gerar dízima periódica. Então, qualquer denominador que tenha fator, né, diferente de 2 e de 5, ou seja, que não seja múltiplo nem de 2 nem de 5, vai gerar dízima periódica. Nesse caso aqui, ó, 25. 25 é múltiplo de 5, não gera. 16 é múltiplo de 2, não gera dízima periódica. 100 é múltiplo de 5 e de 2, não gera dízima periódica. 8 é múltiplo de 2, não gera dízima periódica. Já essas frações aqui, ó, essas frações elas são, ó, múltiplas de 3. O denominador 6, ele é múltiplo de 3, vai gerar. 42 é múltiplo de 3 e de 7, vai gerar. 33 é múltiplo de 3, vai gerar. 45 é múltiplo de 3, vai gerar. Então, basta que seja múltiplo de 2 ou de 5 para não gerar. Tudo que for múltiplo de qualquer outra coisa vai gerar. Vamos ver. Aqui. Dois sobre 25. 25 é múltiplo de 5. 25 é múltiplo de 5, então não gera. Próxima fração, menos 5 sobre 13. 13 é um número primo. Ah, então isso aqui é certeza que gera. Porque o denominador não é nem múltiplo de 2 nem de 5, então ele gera. Já esse outro aqui, ó, essa outra fração, eu tenho no denominador 8. 8 é múltiplo de 2, não gera. 6 sobre
30. Agora tem que ver. Ó. Aqui chegou o primeiro caso. 6 sobre 30. Aí você me pergunta, professor, o 30 ele é múltiplo de 3, que é primo. E não é múltiplo de 2 nem de 5. Ok, beleza, você tem razão. Só que o numerador, ó, também é. 6 também é. Então, quando acontecer isso, ó, de o denominador ser múltiplo de um número primo, que não seja 2 nem 5, mas se o numerador também é múltiplo de 2 ou de 5, aí acontece isso. Quer ver só? Se você dividir 6 por 30, você vai ver que isso aqui não dá uma dízima. 6 dividido por 30 não dá, baixa o zero. 60 por 30, agora dá. 60 por 30 dá 2. 2 vezes 30, 60. 60 menos 60, resta o zero. Então não deu uma dízima. Deu somente um número decimal, beleza. Então, ó, o que aconteceu aqui é que isso aqui não é dízima. Então tudo que está em azul não é dízima, tá? E tudo que está em vermelho é. E assim a gente vai. 4 dividido por 11. 11 é número primo. E lá em cima 4 não é. Então isso aqui gera uma dízima. 83 dividido por 100, ó. A gente já sabe quanto é que isso aqui dá de cabeça. Dá 0,83. Isso aqui não é dízima. 3 dividido por 1000 também a gente sabe quanto é que dá. Dá 0,003. Não é dízima. 1000 dividido por 3 já dá. Por quê? Porque eu tenho no denominador um 3. E 3 não é múltiplo de 2 nem de 5. Então isso aqui dá uma dízima com toda certeza. Dízima para você. Então tudo que está retangulado de vermelho gera dízima. Amém? Vamos seguir. Mais questões. Ache os números racionais. Encontre a geratriz. Qual número racional cujo inverso é igual ao oposto? Quero ver mais uma questão para a gente fazer. Que hora é essa? Bom, eu vou dar um intervalo. Já são... faltam 4 minutos. Acho que é o tempo da gente fazer. Sei lá. Essa daqui, ó. Ache dois números racionais entre menos 5, menos 17 quintos e menos 33 décimos. Como é que faz isso mesmo? Eu coloco na reta aqui, ó. Na reta real, né? E marco esses pontos, ó. São dois pontos negativos. Menos 17 quintos e menos 33 décimos. Como é que eu sei qual dos dois é menor do que o outro? Quem é menor do que quem aqui? Vocês têm alguma ideia de como resolver isso? Porque assim, eu quero colocar na reta, mas eu não sei quem vem antes e quem vem depois. Eu preciso saber quem é maior dos dois aí, né? Quem é maior do que quem é menor do que quem. Qual é a ideia aqui, ó? Olha que massa. Eu tenho isso aqui, né? Menos 17 sobre 5 e menos 33 sobre 10. Esses valores, essas frações, do jeito que elas foram apresentadas para a gente está vendo que os denominadores são diferentes. Um é 5 e o outro é 10. E os numeradores também são diferentes. Um é menos 17 e o outro é menos 33. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é você manipular uma dessas duas frações para deixar
algo em comum com a outra. Por exemplo, essa primeira aqui, ó, menos 17 quintos. Eu estou observando aqui, ó, que o denominador dela, que é 5, ele é metade do denominador da outra. Ele é metade do 10. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a fração inteira, menos 17 quintos, e vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Ao fazer isso, eu vou ficar com menos 34 sobre 10. Ah, agora eu consigo comparar. Ó. Eu vou ter menos 34 sobre 10 e menos 33 sobre 10. Agora eu consigo comparar porque os denominadores são iguais. Agora é fácil, é só olhar o numerador. Ó. Um é menos 34 e o outro é menos 33. Então, quem é menor dos dois? O menor dos dois é o menos 34 sobre 10, porque ele é mais negativo, né? Ele está mais à esquerda da reta. Então, ó, eu venho aqui e coloco menos 34 sobre 10. E aqui, menos 33 sobre 10. Pronto, já coloquei na reta. E ele quer que a gente ache um valor aqui no meio. Ó. Ache dois, né? Dois valores. Ó. Dois números racionais entre eles dois. Então, ó, eu posso, por exemplo, achar o cara que está exatamente no meio. Como é que eu acho o cara que está exatamente no meio? Basta eu somar eles dois e dividir por 2, não é não? É a média aritmética. Então vamos fazer isso aqui rapidinho. Soma eles dois. Menos 34 sobre 10. Mais menos 33 sobre 10. E divido por 2. Assim eu estou achando o valor que está exatamente no meio. Repara o que acontece aqui. Ó. Menos 34 sobre 10. Aí, ó, tem um jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Repete o 33 sobre 10. Dividido, isso tudo dividido por 2. Agora ficou fácil. Menos 33, ou melhor, menos 34, menos 33. Repete o sinal deles e soma, né? 34 mais 33 dá 67. Repete o sinal de menos sobre 10. Isso tudo dividido por 2. Se você se lembra bem, quando estávamos em sala, a gente viu que embaixo de qualquer número existe um 1. E aqui eu tenho uma divisão de fração. É uma fração dentro de outra. Como é que faz isso? Repete o primeiro. Repete o primeiro, menos 67 sobre 10. E multiplica pelo inverso do segundo. O segundo era 2 sobre 1, vira 1 sobre 2. Quando eu fizer esse produto, né, vai me dar menos 67 sobre 20. Não dá para reduzir mais do que isso. Então, esse valor que está aqui no meio, ó, é menos 67 sobre 20. E se eu quisesse achar mais um número, que é o que a questão está me pedindo, me diga outro número. É muito simples. É só eu achar, por exemplo, o cara que está aqui no meio desses dois. Para isso, é só somar esse cara com esse e dividir por 2 também. Que eu acho um número aqui. Se eu não quisesse esse, poderia achar esse daqui, ó. Que também seria a mesma coisa de eu pegar esse cara, somar com o outro
e dividir por 2. Eu acharia esse valor aqui. Ou seja, é uma questão para você bem aberta, para você brincar, para você treinar aí, ó, divisões, para você treinar MMC e por aí vai. Show de bola? Eu não gostei dessa brincadeira não, professor. Entendi. Acontece. Então, beleza. 10:04. Vamos tomar uma água. Vamos comer alguma coisa. Também não. A André também não gostou. Joana também não gostou. RT. RT é o quê? Retweet? É. Vai ter sim, Maria Júlia. Vamos assistir novamente. Está sendo gravado. Intervalo agora, sim. Vamos lá. Vou lá encher minha garrafa d'água. Volto já. Voltei e André saiu. Mas já, professor, que rápido. Tá cedo. Henderson mandou ali. Ui. Ai, ai. Tá cedo não. Não foi rápido não. Milena. Oxente, parece que eu nem tô apresentando. O que foi que houve? Bugou. Então, ó, aquilo que a gente tinha feito, né? A gente tinha... Primeira coisa, a gente pegou os dois valores que a questão deu e para compará-los, para ver quem era maior do que quem, a gente pegou esse primeiro aqui, menos 17/5, multiplicou por 2 em cima e embaixo, porque ao fazer isso, eu não estou descaracterizando a fração. Eu mantenho a fração, ou seja, eu estou achando uma equivalente, cujo denominador vai ser igual ao da outra fração, porque assim eu consigo comparar. Foi isso que a gente fez. Multiplicou por 2 em cima e embaixo, achou, portanto, menos 34/10. Essa fração ela é equivalente a menos 17/5, porque menos 17/5 é a fração irredutível, né? Então, ó, só faltou eu colocar isso aqui, ó. É a mesma coisa que menos 17/5. Elas são iguais. Aí ele pediu para achar dois valores, dois números racionais entre eles dois. A gente achou o primeiro, menos 67/20, que foi somando eles dois e dividindo por 2. Achou o primeiro. E para achar um segundo, eu só teria que fazer a mesma coisa. Somar qualquer um dos dois aqui e dividir por 2, que eu acharia ou esse ou esse. Bom, fica de exercício para casa, para vocês treinarem. E vamos então passar para o conjunto irracional. Vou andar no assunto, que já é 10:20. Assim como existem números decimais que podem ser escritos como fração, com numeradores inteiros, né? Aquilo que a gente viu, os números racionais são esses, que podem ser escritos como fração de números inteiros. São esses os racionais. Há também os que não admitem tal representação. Esses são chamados irracionais, ou seja, tratam-se dos números decimais que possuem representação infinita não periódica.
é uma representação infinita, mas não é periódica. Ou seja, não se repete, não existe padrão. Aí tem uma chargezinha aqui, ó. Lá vem aquele tal de π. Quando ele começa, não para mais. É o número 8 falando para o número 3. Que o número π, quando ele começa, ele não para mais. Porque se você for ver, se você digitar aí no Google π, você vai ver que é um número infinito e que não existe repetição de número. Não existe padrão. Portanto, ele é irracional. Vamos ver mais. Veja alguns exemplos. Esse número, por exemplo, aqui, ó. 0,21, 21, 12, 11, 11 e por aí vai. Não existe padrão de repetição aqui. Não é dízimo periódica, pois os algarismos após a vírgula não se repetem periodicamente. O número 1,20, 30, 40 também não comporta representação fracionária, pois não é dízima periódica. Os números raiz de 2, ó, agora chegou, os mais conhecidos. Raiz de 2 é 1,41, 42, 135, é um número infinito que não existe padrão. Não existe números que se repetem com um certo padrão. Não tem. Raiz de 3, mesma coisa. E π, mesma coisa. Por não apresentarem representação infinita periódica, ou seja, com algum período, algo que se repita, também não são números racionais. Lembre-se que o número π representa o quociente entre a medida do comprimento de uma circunferência e a medida de seu diâmetro. É aquilo que a gente usa para calcular, né, a área e comprimento de circunferências e círculos. Veja a primeira observação. É comum aproximar os números irracionais a números racionais. Por exemplo, o número irracional π pode ser aproximado aos números racionais 3,1, 3,14, 22 sobre 7, 3, etc. Se você dividir aí 22 por 7, você vai ver que vai obter um número bem parecido com o π. É uma aproximação, não é π. É uma aproximação. Representaremos a aproximação pelo símbolo, ó. É um igual com o tio. Pode ser assim, ó. Esse símbolo da aproximação pode ser assim, ou simplesmente como ele usa, assim. Beleza. Vamos usar assim. Por exemplo, escrevemos π como uma aproximação de 3,14, ó. É aproximadamente, por isso que tem aqui esse símbolo da aproximação. Para o número irracional raiz de 2, são usuais as seguintes aproximações. Veja só. 1,4 é uma aproximação por falta de raiz de 2. Por quê? Porque é menor do que raiz de 2 realmente vale, né? E se eu elevar ao quadrado, eu vou obter 1,96 e ele é menor do que 2. Então é uma aproximação por falta, faltando algo para chegar no valor real de raiz de 2. 1,41 também é uma aproximação por falta, porque se eu elevar ao quadrado, 1,41, eu vou obter 1,9881, que é menor do que 2. Já 1,42 é uma aproximação por excesso, porque se eu elevar 1,42 ao quadrado, eu vou ter 2,0164, que é maior do que 2. Então são formas de você aproximar um número irracional para um número racional. Você aproxima, né? E aí ele vai constatando que 2 está entre 1,41 e 1,42. Assim como 1,41 está, né, no extremo do valor real de raiz de 2. E no outro extremo a gente tem 1,42. Como essa diferença é da 0,1, ou melhor, 0,01, dizemos que ao usarmos o valor de 1,41 ou 1,42 para aproximar raiz de 2, que é um número irracional, estamos cometendo um erro inferior a 0,01. Então é uma aproximação muito boa.
usar 1,41 ou 1,42. Está ótimo. É uma aproximação excelente. É mais comum errar para menos, né? Colocar um valor um pouco menor do que o que realmente vale. Mas em vários momentos nessa coleção a gente vai se deparar com essas aproximações aí. Ele só dá essa observação. Nada muito importante. Vamos ver mais. Esse, portanto, é o fim dos conjuntos numéricos. Olha só que maravilha. A gente começou com números naturais, depois números inteiros, depois números racionais, depois números irracionais e agora o conjunto dos números reais, representado por R. Como é que são esses reais? O conjunto formado pela união ou reunião, mesma coisa. Reunião ou união, mesma coisa. Do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais é chamado conjunto dos números reais e é representado por R. Então esse R, quando você for tratar dos reais, você pode chamar ele assim, ó. Reais. Representado por R. Muito bem. Então tá aqui, ó. A gente tem os racionais aqui em laranja, amarelo, sei lá, bege. Tem aqui os racionais e tem os irracionais, ó. Lembrando que são racionais, são números que podem ser escritos como fração de números inteiros. Então, ó, 1 eu posso escrever como fração, menos 1/2 já está como fração. Essa dízima 0,78 eu posso escrever como fração, lembrando, né, que qualquer dízima periódica ela pode ser escrita como fração. E aí vai. E aqui a gente tem os irracionais, que ele chamou de I, ó. Irracional, I. Raiz de 2, π, menos raiz de 5, raiz cúbica de 10, e aí vai. Então, os reais é simplesmente a união deles. União dos irracionais com os racionais. Isso tudo dá os reais. Muito bem. Aí, ó, tem algumas particularidades aqui. Veja o seguinte. Assim nós vamos ter que reais ele é igual à união dos racionais, união com irracionais. Sendo que a interseção, tem que lembrar disso, desses símbolos. Isso aqui é união, isso aqui é interseção. Então, os reais dá a união dos racionais com os irracionais. E, além disso, a interseção deles dois, dos racionais com os irracionais, é vazia. Ou seja, um número não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Interseção é vazia. Portanto, se o número ele é real, ele só pode ser racional ou irracional. Ele não pode ser os dois. E aí ele faz uma breve revisão. Ó. A gente tem, portanto, que naturais, lembrando aos senhores que estão esquecidos e senhoras, isso aqui, ó, significa estar contido. Está contido, está contido e está contido. A gente tem, portanto, que naturais estão contidos em inteiros, inteiros estão contidos em racionais, racionais estão contidos em reais, e ainda que os irracionais também estão contidos nos reais. Repare também que o conjunto dos números irracionais, I, ele é
A diferença é o conjunto diferença dos racionais menos... Desculpa, dos reais menos os racionais. É um pouco confuso, né? I é de racional, não é de inteiro. R é de real, não é de racional. Racional é Q. Uma hora você se acostuma com essas letras. Além desses, naturais, inteiros, racionais e irracionais, o conjunto dos números reais apresenta outros subconjuntos importantes. Quem são eles? Aquilo que a gente já viu lá no começo. Os reais não nulos, R asterisco, então ele é todo x pertencente a R, tal que x é diferente de zero. Ou seja, é todo mundo, todos os reais menos o zero. Reais não nulos, todo mundo menos o zero. Tem o conjunto dos números reais não negativos, então é R índice mais. Então é todo x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a zero, então que está incluso o zero. Tem os reais positivos, então é R asterisco índice mais. Então é todo x pertencente a R, tal que x é maior do que zero. Repare que tem diferença de um para o outro. Um inclui o zero, tá aqui, ó, maior ou igual, incluindo o zero. E aqui no outro não inclui o zero. Os positivos não incluem o zero. Os não negativos incluem o zero. E mesma coisa para os não positivos, inclui o zero, menor ou igual a zero. E os reais negativos não inclui o zero. Observe que cada um desses 5 conjuntos contém números racionais e números irracionais juntos também, né? Aquilo que a gente já viu no começo daquela observação. Beleza. Vamos ver isso aqui, ó. A soma de dois números irracionais pode ser um número racional? O que vocês acham? A soma de dois números irracionais pode ser um número racional? Se eu pegar dois números irracionais e somar, será que esse valor vai dar um número racional? Alguém tem alguma ideia? Me chuta esse valor. É possível, se eu pegar dois números racionais e irracionais e que quando eu somá-los o resultado me dê um número racional? Deixa eu olhar o chat. Acho que não. Chega do à vista. Maria Eduarda Lima está em dúvida. Vê só. Olha como é intuitivo isso aqui. O que é um número, por exemplo, um número irracional? Deixa eu ver. Pi, por exemplo. Pi a gente sabe que é irracional, né? Porque ele não pode ser escrito como fração. Então ele é irracional. Se eu somar π com 1, eu também tenho... Isso aqui também é irracional. Concorda? Se eu tiver esse valor aqui, ó, π mais 1, ele é irracional. Porque eu vou ter 3,1415, blá, 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 mais 1. Blá, 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 blá. Quando eu somar isso, eu vou ter algo como 4,1415, blá, 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 blá. Então, esse resultado aqui, ó, π mais 1, me dá um número irracional. Então, π mais 1 é irracional. Certo? Beleza, professor. E se eu pegar também, ó, π menos 1.
Isso aqui também é irracional. Quer ver só? Aqui em cima, no canto superior direito. 3,1415 infinito menos 1. Se eu subtrair isso, eu vou ter algo 2,14 15 blá 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 blá. Então eu tenho esse valor também irracional. Não posso escrever como fração. Então eu tenho que π mais 1 é irracional e π menos 1 também é irracional. Então eu tenho aqui, acabei de achar dois valores, dois números irracionais. Vamos somar eles, bora? π mais 1, que é irracional, mais π menos 1, que também é irracional. O que é que vai dar aqui? π mais 1, posso repetir, mais, sinal de mais não troca sinal, né? Mais π, mais com menos dá menos 1. Então, π mais π deu 2π, 1 menos 1 deu 0. Então, essa soma toda me deu 2π. 2π também é irracional. O que eu concluí? Que a soma de dois números irracionais, nesse caso, deu um outro número irracional. Mas e se eu fizesse, por exemplo, ao invés de π menos 1, eu tivesse colocado 1 menos π? Isso aqui, será que também é irracional? Vamos ver? Venho aqui, ó. 1 menos π. Então é 1 menos π, que é 3,1415 blá blá blá. Um monte infinito. Esse valor que eu vou obter aqui, ó, vai me dar menos 2,1415 infinito. Também é irracional. Porque eu não posso escrever como fração. É um número infinito que não tem periodicidade. Beleza. Então eu acabei de descobrir que 1 menos π também é irracional. Beleza. E agora, se eu pegar esse cara aqui e somar com esse cara aqui, ambos são irracionais. Irracional você, irracional você. Vou somar esses dois caras. π mais 1 mais 1 menos π. O que é que isso aqui deve dar? π mais 1, vou repetir, mais 1, mais com menos dá menos π. Opa! π tem aqui, e aqui eu tenho menos π. π menos π dá 0, né? 1 mais 1, 2. Oxente. A soma de dois números irracionais deu 2. E 2 é racional. Porque eu posso escrever como fração. Então, sim, a soma de dois números irracionais pode sim dar um número racional. Olha só que bacana. É só você saber que números são esses. Por exemplo, π mais 1 e 1 menos π. Eles são dois números irracionais que, quando somados, vão dar um número racional. Olha que bacana. Muito massa, né? Não? Ia dar não. Travou muito. Pode repetir? No caso, se fosse um número irracional e um racional, ia dar um irracional. Exatamente. Foi o que a gente fez aqui em cima, não foi, Ariela? A gente somou aqui, ó, um número racional 1 com um número irracional π. Aí deu um número irracional.
Show de bola. E o produto? Será que rola também? Ele falou da soma. A gente acabou de provar que a soma dá certo. Será que o produto também vai dar? Deixa eu abrir um novo slide. Vamos ver se o produto dá certo? O produto de dois números irracionais vai dar um número racional? É possível que dê um número racional? Vou fazer logo de cara. Vou pegar logo o número bom. Que tal raiz de 2, que é irracional? A gente já viu que não dá para escrever ele como fração. E eu pegar, por exemplo, deixa eu ver, raiz de 2 mesmo. Os dois raiz de 2. Tenho raiz de 2, que é irracional, multiplicado por raiz de 2, que também é irracional. Raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente sabe que dá 2, que é racional. Olha que massa. Então, o produto de dois números irracionais pode sim dar um número racional. Muito bacana, não é? É muito massa. Amém? Fácil, né? Não? Matemática é muito fácil. É só você ser malandro. Somente. Vamos ver mais. O conjunto dos números reais. Beleza. Chegamos nele. Finalmente, no último conjunto. A gente tem o seguinte aqui, ó. Os conceitos de números opostos também vão valer aqui, né? O oposto de um número irracional, raiz de 5, é menos raiz de 5. Porque se eu somar eles dois, tem que dar 0. Ok. E também o inverso também é verdade. O inverso de um número irracional é a mesma coisa. É só colocar 1 sobre ele e tranquilo. Aí existe aqui um processo de racionalização, que mais pra frente vocês vão ver o que é, mas eu já adianto. Se eu tiver algo do tipo 1 sobre raiz de 2. Tem algumas literaturas que acham errado, entre aspas, eu ter um número irracional no denominador. No denominador eu tenho uma raiz aqui, ó. E essa raiz quadrada, ela é irracional, né? Então tem algumas literaturas que não gostam disso, de colocar o denominador como um número irracional. Aí o que acontece? Eles chamam de um processo de racionalização, que é para tornar o denominador um número racional. É o que eles fazem. Multiplicam em cima e embaixo por ele mesmo, por raiz de 2. O que eu estou fazendo, em outras palavras, é aquela parada da balança, né? Eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então eu estou mantendo a equivalência da fração. Ao fazer isso, eu fico com 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. Pronto, aqui está racionalizado. Raiz de 2 sobre 2, eu não tenho no denominador, ou seja, embaixo, na fração, eu não tenho um número irracional, e sim em cima. Então, para aquelas literaturas que eu falei a vocês, isso aqui é aceitável. Beleza? É isso que ele faz aqui, ó. É a mesma coisa. Esses dois números aqui são iguais. Essas duas frações são idênticas. Ele racionalizou, mas não mostrou o processo. Por quê, né? Esse inverso, a gente sabe que multiplicando os inversos tem que dar 1. Então é o mesmo processo. O inverso de um número irracional é só colocar 1 sobre ele. E o oposto de um número irracional também, é só colocar o sinal negativo na frente. Ou no caso, né, se ele já for negativo, você troca o sinal. Enfim, basta trocar o sinal e basta colocar 1 sobre ele, no caso do inverso. Muito simples. Agora exercício, né? Tem que ter. Para terminar com chave de ouro. Vamos ver se a gente faz um aqui. Dá tempo. Vamos ver.
Represente na reta numerada os números reais, blá 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 blá. Entre os números acima, quais são irracionais? Não, não quero fazer essa questão não. Essa questão acho que eu vou deixar para casa. Pode ser, talvez. Irracional ou irracional? Olha só. Essa aqui é boa da gente fazer aqui. Vamos classificar cada número desse em irracional ou irracional? Raiz de 50, letra A. Isso aqui será que é racional ou irracional? E aí, o que é que vocês acham? Pessoal, eu vou olhar o chat. Acho que é racional. Racional, você acha que é racional? Será? Raiz de 50 dá quanto? Existe raiz exata para 50? Não, né? Não tem. Não. Então, quando não há raiz exata, a gente descobriu que isso aqui é irracional. Amém? Lembra lá do raiz de 2? A gente viu lá no começo que raiz de 2 era irracional, porque raiz de 2 não tem raiz exata. Não dá exato isso. Então o número quebrado lá, 1,41, blá blá blá. A letra B, ó. Raiz de 7 ao quadrado. O que faz isso nessa letra B? Raiz de 7 ao quadrado. Quem é 7 ao quadrado? 7 vezes 7. Tabuada. 49. Raiz de 49. 7. Ah, isso aqui dá 7. E 7 é o quê? Racional. Show de Ô, professor, bola. Oi. também poderia só cortar o expoente do número com o expoente da raiz, né? Exatamente. Quando eu tenho esse caso, ó, como a Ariela bem disse aí, ó, eu tenho isso aqui, ó. Quando não vem nenhum número aqui, ó, no expoente da raiz, a gente entende que é 2, que é raiz quadrada. E aí eu posso fazer o que a Ariela disse. Chegar aqui, ó, cortar, ó, pá, dando 7. Que é racional. Muito bem. Letra C. 1 mais 2π. Eita, a gente acabou de fazer uma parecida. Alguém constatou, não sei se foi a Arielle também, que quando eu somasse, ao somar um número racional com um número irracional, que é o caso aqui, ó, 1 racional, 2π irracional. Essa soma me dava um número irracional. A gente provou mais atrás em alguns slides. É só voltar para ver. Então, letra C, irracional. Já a letra D, ó, ele começou a complicar, querer complicar um pouco. Mas você vai ver que não é difícil. Ele colocou aí para lhe assustar, mas não é difícil. Na letra D, a gente tem isso aqui, ó. Raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Aqui é o seguinte. Isso aqui é um produto notável. O que é que eu tenho que fazer aqui? Quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 1 vezes o primeiro, beleza? Mais o quadrado do segundo, mais o quadrado de 1.
Isso aqui vai dar aquilo que a Ariela observou. Ó. Se eu tenho o índice 2 aqui, cancela aqui, deu 3. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes a raiz de 3, 2 raiz de 3. Mais 1. 1 ao quadrado é 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 2 raiz de 3. O que é que eu tenho aqui de novo? A mesma coisa da letra C. Eu tenho um certo número racional somado com um número irracional. Isso aqui dá irracional. Muito fácil. Qual era a dificuldade dessa letra D? Isso aqui, ó. Esse produto notável aqui que muita gente já esqueceu. Eu tenho certeza que muita gente já esqueceu. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não invente de elevar só os dois aqui e somar não, viu? Senão você vai errar. Inclusive vale até a revisão. Porque, ó, o que é que aconteceu aqui em outras palavras? Eu estou elevando raiz de 3 mais 1 ao quadrado, não é? E elevar qualquer coisa ao quadrado é a mesma coisa de eu pegar essa qualquer coisa e multiplicar por ela mesma, não é não? E ao fazer isso, eu estou fazendo a propriedade distributiva. Ó. Esse aqui multiplica com o primeiro e depois com o segundo. Depois esse com o primeiro, chuveirinho. Depois esse com o segundo. Aí, ó. Mamão com açúcar. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Mais raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Mais 1 vezes 1, 1 ao quadrado. Se você observar bem, ó, ficou raiz de 3 ao quadrado mais raiz de 3 mais raiz de 3. Eu tenho duas parcelas se somando. Então eu tenho duas dessas parcelas. 2 raiz de 3 mais o quadrado dele. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então é daqui que vem isso. Não é do nada, sabe? Tem explicação. É porque você está fazendo a propriedade distributiva. É por isso que tem que fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, né, a gente resolveu, viu que dava uma soma de racional com irracional, portanto, irracional. Esta foi a letra D, né? Vou fazer, acho que até a letra E. Deixa eu só abrir um novo slide. Vamos ver. Letra E. Raiz de 20 sobre 80. Bom, vamos simplificar isso, né? Primeira coisa, eu estou vendo aqui são números pares, então dá para simplificar. Posso cortar 0 com 0 já de cara. Então, esse 0 com esse 0 já cortei. Virou raiz de 2 sobre 8. Que eu posso simplificar por 2, né? Isso dá raiz de 1 sobre 4. Dividir por 2 em cima e embaixo. Raiz de 1 sobre 4. Aí, ó, isso aqui é uma propriedade da radiciação. Quando eu tenho algo desse tipo, eu posso separar as raízes. Coloco raiz no numerador e raiz no denominador. Veja só. Isso aqui vai dar raiz de 1 sobre
Raiz de 4. Ah, tranquilo. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. Pronto. A letra E deu 1/2. 1/2 pode ser escrito como fração. Tanto é que ele é uma fração. Então isso aqui é racional. Q. Amém? Fácil demais, não é não? Muito simples. Dá pra fazer mais um. Dá para fazer mais um. Vamos ver a F. Essa F é que é boa. Opa. Letra F. 0,25. Eu tenho algo desse tipo. 0,25 dividido por 0,25 periódico, né? É uma dízima aqui. 0,25, 25 e aí vai. O que é que eu tenho aqui, ó? Em outras palavras, né? De outra forma escrito. É 0,25 dividido por 0,25 periódico. Você lembra, por exemplo, aqui, ó, na letra C, ó. Na letra C eu tinha um produto de um número racional, que é 2, e de π, que era irracional. E isso aqui, ó, o produto de um número racional com um número irracional, a gente viu que dava irracional. Então, se o produto de um número racional com um número irracional dá um número irracional, a divisão de um número racional por um número irracional também dá um número irracional, não é? Só que repare que aqui, ó, 0,25 periódico, que está aqui, ele não é número irracional. Eu queria que você observasse isso. Não é irracional. 0,25 não é periódico? É. E toda dízima periódica pode ser escrita como fração, não é? Toda e qualquer dízima periódica tem que ser periódica. Nesse caso é. 0,25 é periódico. Então pode ser escrito como fração. Então eu tenho, em outras palavras, ó, um 0,25 que é racional, um número racional, dividido por 0,25 fatorial, que também é racional. Então a divisão de dois números racionais também dá um número racional. A observação que eu queria fazer, que eu comecei a fazer, na verdade, é que se embaixo eu tivesse, por exemplo, racional dividido por irracional, isso aqui me daria irracional. Ou ainda, irracional dividido por racional me dá irracional também. Belezinha? Essa foi a letra F. Então isso aqui, ó, racional. Que hora é essa? 11 horas. É só decidir a atividade. Eu mando no Google Sala de Aula, porque para não perder tempo da próxima aula. Já são 11 horas. É aula de que agora? Espanhol, é? Espanhol.